Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Chocante e cruel. Dentro da mochila jogada em rodovia de Vila Velha, havia um bebê recém-nascido morto. Imagens mostram duas mulheres carregando uma caixa no local onde a criança foi encontrada. Perseguição na BR-101. Um motorista tentou fugir da fiscalização da PRF e capotou o carro. Na direção do veículo estava um menor que transportava drogas. Mais uma jovem sente o peso do castigo imposto pelo tráfico. Ela teve os cabelos cortados por criminosos no meio da rua. Mudança em cruzamento na Avenida Vitória deixa trânsito perigoso. É que muitos motoristas continuam fazendo a antiga conversão. Vai começar! A maior competição do continente está de volta. E a Libertadores agora é aqui, na tela da TV Tribuna SBT. A TV que tem torcida agora recebe também todos os apaixonados pelo futebol. Que golaço, amigos! O TN1 já está no ar, vem com a gente. O TN1 desta quarta começa falando de um ato cruel. Um bebê recém-nascido foi deixado dentro de uma mochila em uma rodovia de Vila Velha. A criança que já estava morta quando foi encontrada. Câmeras de vídeo monitoramento registram o momento em que duas mulheres carregam uma caixa no local onde a criança foi deixada. Essas imagens mostram o momento em que o morador de rua mexe no lixo. Passa um pouco das 10 horas da noite. O lixo é deixado na Avenida Carlos Lindenberg, perto do bairro Nossa Senhora da Penha. De uma caixa, ele tira uma mochila e coloca perto do poste. Ela é a última coisa que ele mexe, mal sabendo que vai levar um susto. A reação dele é rápida. O susto é que dentro da mochila ele encontra um bebê de 9 meses de idade, recém-nascido. A criança já estava sem vida. Buscando um pouco mais pelas câmeras de segurança ao redor, conseguimos encontrar essas imagens. Elas determinam o momento certo em que duas mulheres trazem a caixa. É por volta de 7h22 da noite. Uma delas, a mais velha, parece cambalear. Elas vão até um trecho da rua e depois voltam. E ali jogam a caixa sem qualquer cuidado. E aí conseguimos a revelação de onde essas mulheres vêm. Nesta outra câmera, descobrimos que as duas descem desse prédio. Pelas imagens que nós vimos na câmera de segurança, a mulher e a adolescente saem desta porta aqui. Caminham um pouco, a mulher cambaleando, pelo que vocês puderam acompanhar. Cambaleando e vem aqui, ó, a poucos metros de casa, na esquina. Elas chegam aí lá, desistem e acabam colocando a caixa ali. Colocam um ser humano, um bebê de 9 meses de idade no lixo, como se fosse algo que não prestasse. Uma cena que chocou uma moradora daqui que acompanhou depois o trabalho da polícia e só assim ficou sabendo que o que estava jogado no lixo era um ser humano. Ter encontrado uma criança recém-nascida e perfeita aqui chocou essa moradora. Ela acompanhou o trabalho da polícia. Eu fiquei nervosa, muito nervosa. Essa noite eu não dormi nada, porque o bebezinho vinha toda hora na minha mente e a gente, sinceramente, é horrível. História horrível mesmo, né? Difícil até de contar. A Polícia Civil, gente, informou que o corpo do bebê foi encaminhado ao DML e que o caso foi registrado como morte a esclarecer. Olha, um caso muito chocante. Você está acompanhando essa história, a Suzy também Faria está acompanhando desde cedo e tem outras informações, ela está exatamente no local onde a criança foi abandonada. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George, boa tarde, Bruna. Realmente, estamos aqui, se você ver aqui ó, atrás de mim, ó, o local onde o bebê foi encontrado voltou a ser isolado para uma nova perícia. Policiais estão aqui da divisão de homicídios lá, da delegacia de Vila Velha, a guarda municipal está dando apoio. Ali onde aquele portão foi fechado ali, ó, Lucas Terraço, é exatamente da onde saíram as duas mulheres, inclusive uma teria 10 anos de idade, uma adolescente, né, uma criança, melhor dizendo, carregando lá.
E a mulher que teria trazido a caixa mora em cima, para vocês terem noção. Os policiais já chegaram a entrar, já foram lá em cima para identificar essa mulher, mas não conseguiram pelo seguinte, está fechado. Eles estão entrando em contato com o dono da residência, do prédio, para poder entrar, mas ainda não conseguiram. E agora eles estão esperando a chegada da perícia aqui, para poder entrar nessa residência e fazer uma avaliação em loco de onde tudo aconteceu. O que nós apuramos aqui no local é que essa mulher foi vista, ela tem 9 filhos e estaria grávida há algum tempo. E só que ela era vista, assim como essas crianças, sempre por aqui, e essas crianças fazendo a maior algazarra. Você imagina só, 9 filhos. E muitos moradores contaram que essas crianças ficavam aqui pela rua, viu? Só que, impressionantemente, hoje não tem ninguém. Tem uma imagem, Jorge, eu não sei se vocês vão colocar agora, de uma foto que nós recebemos lá de cima da sala dessa mulher. E dentro dessa sala mostra exatamente uma fronha igualzinha. Vem aqui, Rony, vem comigo. Uma fronha que foi encontrada aqui nesse local, tirada dessa caixa onde o bebê estava. Uma fronha que está lá, ó, perto daquela coxa. A fronha que foi encontrada lá em cima é a mesma que está aqui. Então, há uma ligação entre o que está lá na sala e o que está aqui. A polícia pode ter encontrado o local onde tudo aconteceu. Agora falta achar essa senhora, que hoje não foi vista por nenhum vizinho aqui. E eles acharam isso estranho, sabe, Jorge, Bruna? Até porque tem que se esclarecer o que aconteceu. Ela ganhou o bebê nasceu morto? Ou ela, já com 9 filhos, não quis mais um e resolveu dispensar ali como se fosse algo inútil, um lixo qualquer. Pois bem, os policiais estão aqui, como eu falei, o chefe da investigação lá da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha está só aguardando a perícia para poder subir e avaliar o local e assim descobrir de fato onde que aconteceu, eu não sei se a gente pode chamar isso de aborto, né? Mas onde essa criança nasceu. E de acordo com o delegado que estava investigando de plantão no DHPP, é uma criança de 9 meses, perfeita, e que foi deixada dentro daquela caixa ali, como vocês podem acompanhar. Jorge, Bruna. Pois é, ô Suzy, 9 meses então, quer dizer, há alguma informação se ela teve esse bebê primeiro, esse bebê nasceu com vida, esse menino, há alguma informação disso? Foi dito isso aí? Você tem essa informação? Não, sabe por que a gente não tem isso, Jorge? Porque quando nós chegamos aqui, a única informação que nós tínhamos é que um bebê havia sido encontrado naquela caixa. Então eu e uns colegas de trabalho começamos a fuçar câmeras aqui do comércio e os comerciantes muito gentilmente nos atenderam. Foi a partir daí que nós acabamos descobrindo que como foi que o morador de rua encontrou a criança dentro da mochila e daí, olhando os horários para baixo, a gente acabou descobrindo quem tinha sido. Então, como ninguém sabia de onde essa criança tinha vindo, bem, não tinha como determinar. Agora é que as pessoas começam a questionar o que aconteceu. E uma curiosidade, viu, Jorge, Bruna? 4 minutos antes, às 7h18 da noite, o caminhão de lixo passou por aqui e recolheu 2 sacolas que estavam exatamente ali. Ou seja, se a intenção dessa mulher era fazer com que o caminhão de lixo levasse o bebê para ninguém nunca descobrir o que tinha acontecido, Deus ajudou que isso não aconteceu mesmo. Porque às 19h21, como você vê aí, 21h30 mais ou menos, ela desce colocando o lixo aqui, talvez acreditando que o caminhão ainda não tivesse passado. Foi assim, um anjo da guarda que permitiu que fosse descoberto o que aconteceu aqui, viu? Porque é muito triste a gente ver flagrar uma cena igual a essa. Vocês não acham? Com certeza, Suzy, com toda certeza. Agora, minha amiga, a gente vê aí nas imagens que é um homem, né, um rapaz que encontra essa mochila no meio desse lixo, aparentemente seria um morador de rua. Você tem informação, Suzy, se ele estava ali mexendo no lixo, como uma coincidência mesmo? Será que ele ouviu essa criança chorando? A polícia tem alguma informação sobre esse homem que encontrou a criança?
Infelizmente não, Bruna, porque a gente até tentou achar aqui quem era essa pessoa. Os moradores da rua já disseram pra gente que é normal ele passar aqui fuçando lixo, tentando achar alguma coisa de valor para ele, mas infelizmente a gente já buscou as informações aqui e não encontramos essa pessoa. Quem sabe, se chegar até o conhecimento dele, essa matéria, né, tudo que vai ser comentado nos jornais, ele não possa se apresentar à polícia para pelo menos informar se quando ele estava mexendo ali ouviu algum choro. Acredita-se que nessa hora a criança já estava morta, porque as imagens mostram, apesar de muito rápido, o susto que ele levou. E para mexer ali, ele usou uma faca. Faca essa que nós mostramos e ainda se encontra aqui no local, viu? Bem, a polícia já tem bastante caminho andado para poder descobrir quem é essa mulher e por que ela fez isso. George, Bruna. Suzy, agora só relembra aí pra gente, o corpo desse menino, ele foi encaminhado para onde? Quais serão os próximos passos agora, por favor? Bem, o corpo do bebê encontrado aqui foi levado para o DML. O que vai ser feito lá? O legista vai determinar qual a causa da morte. Pode ter sido um natimorto, ou seja, a criança já estava morta dentro do corpo da mãe e foi expelido, apesar dos 9 meses, né, que ele nasceu, perfeito. Foi durante o parto, ele se enrolou no cordão umbilical, porque ainda tinha o cordão aqui, enfim. Os legistas vão determinar a causa da morte e dependendo do laudo, a mãe pode ser acusada de homicídio, viu? Isso não fica descartado. Dependendo do modo como a criança nasceu, do modo como a mãe se comportou e da forma como ela descartou a criança, ela pode responder por homicídio. Os próximos passos serão esses. Aí a perícia faz, o legista faz o laudo, encaminha para o responsável da delegacia e diante disso o delegado vai autuar dependendo daquela gravidade que o laudo trouxer sobre a morte da criança. Suzy, então, só para confirmar para a gente, nesse momento a Polícia Civil está nesse apartamento suspeito? Não, eu vou pedir ao Rony. Rony, mostra aqui de novo. O chefe de investigação está aqui aguardando a perícia. Só depois que a perícia chegar é que eles vão subir no apartamento para poder fazer a avaliação, a perícia lá dentro. Então eles estão aguardando a perícia chegar aqui para subir. Porque como eu disse antes, ontem os peritos só vieram e avaliaram esse local aqui, ó. Só esse local. E por sorte, né, deixaram aqui aquela fronha que por coincidência é a mesma que foi encontrada nesse local, dessa suspeita. Então eles encontraram lá o que foi visto aqui e que liga esse caso a essa casa, esse apartamento que tem em cima. E mais suspeito ainda é porque uma família de 9 pessoas não tem uma ali dentro. Os que os investigadores devem fazer agora é agir da mesma forma, retroceder as imagens até o horário que se encontra o corpo aqui, o bebê, e ver que horas essa família sai daqui. Porque como tem câmeras e os comerciantes aqui são extremamente gentis, assim, solícitos, é fácil determinar o horário que essa família saiu daqui de dentro. E também mais fácil ainda conseguir localizá-los, né? E esclarecer o que de fato aconteceu. Ô Suzy, você está aí do lado da Guarda Municipal, não sei se você já chegou a conversar com algum guarda municipal aí, mas a gente vê 2 mulheres, né, carregando o bebê. Existe algum parentesco entre elas? Você chegou a conversar com algum vizinho aí para saber sobre isso? Sim, parece que são mãe e filha. E a filha teria 10 anos de idade, Jorge. A filha é que ajuda a mãe a carregar aquela caixa aqui para baixo. Tem parentesco, sim. Nossa, mas aí essa mãe que é a mãe de 9 filhos, é isso? Mãe de 9 filhos. Chegou-se a cogitar se essa criança poderia ser de outra pessoa em cima. Mas alguns moradores daqui que conhecem, que têm todo esse contato, que veem essa mulher aqui, chegaram a dizer que ela tinha barriga de grávida sim. Então, na hora que nós chegamos para investigar esse caso aqui, apurar o que estava acontecendo, eles já levantaram essa mulher com uma primeira possibilidade, que moram algumas pessoas em cima, que tem essa mulher com 9 filhos, que ela estaria com uma barriguinha de grávida. Então, assim,
os fatos foram sendo desencadeados, né, num efeito dominó aí, e foi muito lógico chegar a essa conclusão, principalmente porque ela não se encontra mais aqui. Então, se ela não fosse culpada, é bem provável que ela não teria deixado esse local, né? Agora ela tem que se apresentar e explicar, né, Jorge Bruno, o que aconteceu aqui, afinal, por que ela decidiu dispensar o próprio filho da maneira como vocês viram aqui, viu? Assim, olha aí, ó, ao vivo agora vocês estão vendo a perícia chegando aqui até o local para fazer essa avaliação que a gente estava conversando até agora. Os peritos acabaram de chegar aqui para fazer a perícia aí, para fazer essa avaliação. Vocês estão vendo aí, Jorge, Bruna, vocês estão acompanhando ao vivo a chegada deles. Ô Suzy, que tipo de perícia é essa daí? Você sabe informar pra gente? Jorge, você pode repetir a pergunta? Que tipo de perícia é essa ali nesse tipo de caso? Olha, eles normalmente recolhem material que foi deixado aqui, placenta, sangue, vão lá em cima e recolhem também esse tipo de material, caso tenha sido deixado aqui, para fazer uma comparação lá com o legista. Tipo, se o tipo sanguíneo que está aqui é o mesmo lá de cima. E se for, evidentemente você já sabe que confirma ainda mais o que as imagens já estão mostrando, né? Eles agora estão aqui, ó, conversando com o chefe de investigação, ele está explicando os passos das novas descobertas que foram feitas hoje, e aí eles devem subir e entrar na casa. Agora, um detalhe, a casa está trancada, o chefe de investigação entrou em contato com o proprietário, que não está aqui na Grande Vitória, e é bem provável que eles tenham que forçar a entrada na casa. Eles tenham que fazer isso para poder ter acesso à residência e aí sim ver se o aborto ou o nascimento, eu não acredito que seja aborto, mas que o nascimento aconteceu ou no banheiro ou no quarto. Enfim, eles conseguiram ver nessa foto que vocês mandaram aí apenas a sala, não conseguiram entrar em outras dependências. E agora a perícia vai lá. Eles vão fotografar toda a residência, vão verificar onde tem sangue, vão colher amostras de sangue lá em cima. Enfim, como vocês estão acompanhando aí, ó, é agora que eles vão subir para fazer tudo isso. A Guarda Municipal vai dar o apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, e os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha vão fazer toda essa incursão aí para obter mais provas que continuem ligando os dois casos aqui, ó. A perícia, como vocês acompanham, está entrando agora para fazer essa investigação. Porque, afinal de contas, como a gente viu nas imagens, claro, a mulher e a menina saem dessa porta aqui e vão até a esquina, onde deixam lá a caixa que tem um travesseiro, que tem muito papel sujo de sangue, que tem um cobertor, que tem aquele travesseiro com a fronha, tudo isso que indica que provavelmente aconteceu na cama. E se você reparar a imagem que nós enviamos agora há pouco, tem uma espécie de bicama, que a cama está virada para a parede. É isso que eles vão também avaliar. Se pode ter sido naquele local que a mulher teve o bebê e que depois desceu. O que está impressionando os policiais aqui, Jorge, Bruna, é que a mulher que desce com a criança e que leva a caixa, age muito naturalmente. Eles estão impressionados se foi essa a mulher que realmente acabou de ter um filho e o jogou ali. Ela, se você ver a imagem, ela anda tão tranquilamente. Tá certo que quando ela vai do lado ali, ela cambaleia um pouco, como se estivesse cansada, como se estivesse um pouco assim afetada, né? Talvez pelo nascimento. Mas eles estão impressionados com isso. E agora, ó, o Rony vai mostrar lá em cima, lá naquele último andar, do lado esquerdo, seria a casa dessa senhora. E é para lá que eles vão agora fazer a abertura da porta. E aí a perícia vai ficar lá o tempo que for necessário para levantar mais dados que consigam elucidar, que consigam deixar bem às claras o que houve aqui. Jorge, Bruna? Tá certo, Suzy. Muito obrigada pelas suas informações. Vou te pedir um favor. Se você tiver a oportunidade de conversar daqui a pouquinho com um dos peritos para trazer alguma atualização, chama a gente, você é prioridade, continua aí no local. Qualquer novidade, é só chamar que a gente volta contigo. Minha amiga, obrigada, viu?
A gente segue aqui o jornal falando de outro caso cruel e chocante. Em Cariacica, uma jovem teve os cabelos cortados por criminosos no meio da rua. O ato seria um castigo imposto por traficantes do bairro Aparecida. Nas imagens, a jovem aparece com o cabelo bem curto. Ela chora e se desespera enquanto 2 rapazes com uma tesoura continuam o trabalho. A cena é gravada por uma outra pessoa em plena luz do dia, no meio da rua. Vocês fizeram comigo, pelo amor de Deus. Caralho, falta só Gillette. Ela implora para que eles parem e questiona o que vai falar para o pai quando chegar em casa. Eu vou falar pro meu pai que a gente tem que chegar em casa agora. Eu vou falar o quê? Bota um pano na cabeça. Como, cara? O caso teria acontecido no bairro Aparecida, em Cariacica. Existem 2 versões para o que motivou o ato. Durante uma festa com traficantes do bairro, ela teria feito um símbolo de uma facção rival. A outra versão é que a jovem pode ter sido alvo da fúria do namorado, uma punição por uma suposta traição ao companheiro. Essa não é a primeira vez que jovens são vítimas desse tipo de agressão. Em abril do ano passado, 2 garotas do bairro Santa Marta tiveram os cabelos raspados como castigo por se envolverem com traficantes rivais do bairro. Bate não, bate não. Vai ser cobrado também. No mesmo ano, em Flechal 2, outra mulher sofreu a punição. Teve os cabelos raspados por um homem. Foi agredida, ameaçada e humilhada por supostamente ter traído o companheiro que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Eu sou a menina que mora em Flechal 2. Nome? Meu nome? É. Chocante, né, gente? Olha, sobre esse caso de Aparecida em Cariacica, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. E olha, um adolescente dirigindo um carro passou em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Isso mesmo, parecia cena de filme, viu? Os agentes perseguiram o menor que acabou capotando. Tudo foi registrado por câmeras da viatura policial. O veículo passa em frente ao posto na BR-101 na Serra e não para. Os policiais começam uma perseguição. Veja como o adolescente dirige em alta velocidade. Chega a invadir a pista contrária até que perde o controle e sai da rodovia. As imagens não mostram, mas o veículo capotou. Dentro dele, o motivo da fuga. No carro havia 1.400 pedras de crack. O adolescente diz que receberia R$1.000 para levar a droga de São Pedro, em Vitória, até Linhares. O menor foi encaminhado para a delegacia da Serra. E olha, pessoal, teve mudança em cruzamento na Avenida Vitória, mas muitos condutores continuam fazendo a antiga conversão. E claro, o risco de acidente é enorme. Vários flagrantes foram registrados pela nossa equipe. Veja aí na reportagem de Vanessa Calmon e Ronivaldo Nascimento. Sinal verde nos 2 sentidos, tanto para quem sai de Bento Ferreira quanto para quem vem do bairro Horto. O importante cruzamento atravessa a Avenida Vitória, mas essa realidade dos 2 sinais abrindo ao mesmo tempo é bem recente. Eu acho que poderia até estar avisando um pouco mais atrás, né, antes de a gente chegar nessa rua aqui, ou até mesmo lá naquela rotatória. Você está precisando de um pouquinho mais de orientação? Por favor, porque a gente já vem de anos, né, fazendo esse mesmo movimento e de repente uma plaquinha para falar que mudou está insuficiente. No momento, sim. Em questão de minutos, flagramos muitos motoristas ainda fazendo a antiga conversão, tanto para o sentido Praia do Canto, quanto para o sentido centro de Vitória. O risco de acidente está bem grande por aqui. Você viu agora quando eu passei ali como é que foi, né? O guincho virou para cá, o outro carro virou para lá, fizeram outra abertura lá na frente que ficou muito boa, mas porém também não pode virar nem para um lado nem para o outro, então não adiantou de nada. Tem que ter um pouquinho mais de orientação pelo menos. Com certeza. A mudança no trânsito nesse cruzamento da Avenida Vitória com os bairros Bento Ferreira e Horto veio junto com a inauguração da nova avenida. Os cones colocados no meio da pista são para ajudar a orientar os motoristas, assim como a sinalização de placas. Nós temos placas indicando que o sentido único, temos placas diagramadas também mais lá na frente, mostrando qual é o trajeto que a pessoa pode fazer para alcançar o centro, por exemplo. Ela só não vai virar aqui, mas ela pode virar na próxima rua aqui paralela,
justamente para poder garantir a segurança de todos. De acordo com a Prefeitura de Vitória, o principal objetivo dessa mudança aqui no cruzamento é para garantir a segurança dos pedestres. Porque antes, quando os carros podiam virar à direita no sentido centro de Vitória, as pessoas disputavam o espaço para atravessar junto com os carros. Mas agora, com a conversão proibida, o sinal para os pedestres abre ao mesmo tempo que o dos motoristas. Antes dessa intervenção, o pedestre precisava meio brigar com os carros, né? Porque os carros estavam fazendo essa conversão à direita e o pedestre também estava atravessando no mesmo tempo. Aqui agora, nesse cruzamento, quem sai do bairro Horto deve seguir reto para Bento Ferreira. Nós temos ali a sinalização de sentido único e quem sai de Bento Ferreira também deve seguir reto ou virar para a direita, não pode mais convergir para dentro da Avenida Vitória, justamente para garantir o tempo do pedestre aqui nesse cruzamento. Ficou melhor aqui para a senhora atravessar agora? Bem melhor. Antes, como é que era? Era muito ruim, o sinal abria muito rápido, não tinha gente que atravessar correndo, principalmente quando vinha da escola com as crianças. Então agora achei que ficou bem melhor, show de bola. E mesmo com o sinal aberto para ela, a senhora teve que parar no meio da faixa, porque o motorista fez a conversão proibida. Em toda a extensão da nova Avenida Vitória, esse trecho foi o único a sofrer mudança de grande impacto no trânsito. No restante, que vai da curva do Saldanha até a Avenida César Ilau, as mudanças foram no canteiro central, que agora conta com ciclovia, na faixa de ônibus, que recebeu um reforço de concreto na pista, e no asfalto, que foi todo recapeado, o que acende um outro alerta, o da velocidade permitida na via. Tem chegado ao nosso conhecimento, a gente tem reforçado a orientação da necessidade de obedecer a sinalização que está colocada na avenida. A nova Avenida Vitória ela foi pensada para todos, né? Para a segurança do pedestre, para a segurança do ciclista, né? Nós temos a ciclovia que corta toda a extensão da avenida e a velocidade ela tem que ser diminuída sim. Às vezes o pessoal vê um asfalto novinho e quer pisar no acelerador, né? Mas de fato a gente precisa obedecer essa sinalização. Fica o alerta então, a mudança no trânsito foi feita e o motorista precisa obedecer a sinalização. Agora nós vamos para o centro de Vitória, um centro histórico que ganha destaque pela insegurança. Cenas de vandalismo e cenas de violência, Bruna. É isso mesmo, uma pena. E para complicar ainda mais o problema, os prédios abandonados são estruturas que guardam memórias, mas que hoje representam um descaso e cenário da criminalidade. Por aqui, em alguns lugares, o aspecto é de abandono. O cheiro é de abandono e a cor também é de abandono. Sinal de vida? Só mesmo os arbustos que nascem pelas quebraduras das edificações. É preciso entender e reconhecer a realidade, às vezes feia e poluída, de imóveis abandonados no centro de Vitória. A gente vê inúmeros prédios e prédios muito grandes, né, com portes muito grandes abandonados, e faz com que a gente tenha vários vazios na cidade, né? Esses vazios urbanos eles acabam trazendo, além da falta de segurança, um aspecto muito grande de abandono, né? Como se fosse um efeito dominó. A peça do abandono dos imóveis pode ser um dos gatilhos para que outras peças despenquem, como a peça da violência urbana. O centro de Vitória tem tido espaço cativo na editoria policial do jornalismo capixaba, seja por arrombamentos, por furtos, roubos e o medo de quem precisa viver e trabalhar por aqui. Na semana passada, contamos a história de um ladrão que saiu de um prédio público abandonado com uma televisão nas costas. O grande problema do abandono dos imóveis no centro de Vitória em relação à segurança é o fato de que nós temos tantos espaços parados, tantas casas sem gente e tanta gente sem casa. E por que isso tudo? Porque nós temos um poder público que não implementa as políticas necessárias, nós não temos IPTU progressivo, nós temos um poder privado, temos as pessoas, os proprietários que não se importam. No começo de 2020, a Defensoria Pública ingressou com uma ação civil para que a Prefeitura de Vitória seja obrigada a fazer um levantamento e fiscalizar as edificações abandonadas. A intenção da Defensoria é de que estes prédios tenham a devida função social. A Prefeitura disse que tem trabalhado por essas demandas. A gente espera que os proprietários tomem conta dos seus imóveis, afinal de contas cada um tem a sua responsabilidade. O município, no intuito de mitigar um pouco esse problema, inclusive adquiriu 2 hotéis, fez a reforma e transformou em moradias populares. Foram mais 40 moradias populares em imóveis que estavam
entre aspas, abandonados. Daniela explica ainda que existem instrumentos normativos que podem ajudar o poder público a minimizar o abandono. O IPTU progressivo, principalmente para imóveis particulares, ele visa com que esses imóveis, eles, através, por meio do aumento dessas taxas, eles sejam ocupados, Então faz com que eles não sejam mais tão abandonados, principalmente o imóvel particular. Um levantamento feito aqui pela Associação de Moradores do Centro de Vitória apontou que por aqui existem 127 imóveis que estão abandonados. Este número pode ter aumentado com a pandemia. E quando a gente toca este abandono, a gente percebe que sim, que a memória do centro da capital do Espírito Santo pode sim ir embora um pouco a cada dia. A Avenida Gerando Monteiro está cheia de imóveis parados, imóveis comerciais, todos eles que poderiam ser usados de uma forma ou de outra, ter uma função social para valorizar o centro de Vitória. Com certeza, é preciso uma união entre poder público e privado, gente, para resgatar esse lugar que representa tanto aqui no nosso estado, na nossa história. Em relação à vitalização, o governo estadual diz que já iniciou um trabalho de ocupação de espaços ociosos, justamente para valorizar e aproveitar os imóveis. Inclusive, transferiu órgãos públicos para o centro da capital. Pessoal, vamos chamar agora a repórter Vanessa Calmon, que traz informações sobre o caso do empresário assassinado na Serra. Teve uma confusão envolvendo aí possíveis envolvidos nesse crime. Não é isso, Vanessa? Boa tarde para você. Muito boa tarde, George, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos que acompanham o TN1. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte: logo depois desse crime que aconteceu numa avenida importante ali em Jardim Limoeiro, próximo a um banco, um menor de 15 anos foi apreendido pela polícia militar que estava passando ali na hora e conseguiu localizar um veículo e esse menor estava dirigindo o veículo. Bom, esse menor ele foi levado até uma delegacia e em depoimento ele teria dito ao delegado que foi contratado pelo criminoso que atirou e matou o empresário para um acerto de contas. Disse também que receberia uma quantia de R$1.000 para dirigir o veículo durante a fuga. Só que na realidade o que aconteceu ali no local foi que o criminoso acabou fugindo a pé, levando a arma do empresário e também a quantia de R$52.000. Ainda em depoimento, esse menor teria dito a identificação desse suspeito. Por isso, o nome desse suspeito foi amplamente divulgado na imprensa depois de ter sido confirmado pelas autoridades policiais. O problema, gente, é que na tarde de ontem, a nossa produção recebeu a ligação de uma mulher que disse ser a irmã desse homem que teve o nome amplamente divulgado na imprensa e que o irmão dela é morador de Aracruz, que estava trabalhando no horário em que o crime aconteceu e que não teria como ele ser o suspeito que foi amplamente divulgado e apontado pela polícia. Bom, ela disse ainda que o irmão dela foi levado a uma delegacia em Aracruz e foi ouvido. Nós, então, entramos em contato com a Polícia Civil para saber, para entender melhor essa situação, para confirmar a identificação desse suspeito, se era mesmo o nome que estava sendo amplamente divulgado e se alguém teria sido conduzido à delegacia de Aracruz. Mas, infelizmente, a Polícia Civil não respondeu aos nossos questionamentos, disse apenas que o suspeito é conhecido como Costela e que ainda não foi preso. Bom, gente, nós estamos dando essas informações porque você é quem ajuda a polícia também nesse trabalho de encontrar criminosos que são procurados por diversos crimes. Então a polícia terminou a nota pedindo mais uma vez que quem tiver alguma informação sobre essa pessoa, conhecida como Costela, não deu o nome desse indivíduo, pode entrar em contato pelo 181 e fazer uma denúncia anônima. Só relembrando então esse caso, gente, é o caso do empresário que infelizmente foi morto durante um assalto, foi um latrocínio, aconteceu em Jardim Limoeiro nesta segunda-feira. Ele chegava por volta de 10h30 da manhã para fazer um depósito de uma quantia em uma agência bancária e ele foi abordado por esse criminoso que estava armado. O empresário também estava armado, mas nem bem conseguiu reagir. O criminoso atirou, o empresário levou 3 tiros, um deles acertou o peito. Ele foi socorrido por populares no próprio carro dele, levado a um hospital da região, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Eu volto com vocês, George e Bruna.
Tá certíssimo, Vanessinha. Obrigada aí pelas suas informações, relembrando o caso chocante também do assassinato desse empresário. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de coronavírus. Vamos atualizar os números da pandemia aqui no nosso estado. Em 24 horas foram 17 mortes registradas e 720 novos casos. De ontem para hoje, 872 pessoas foram consideradas curadas da doença. Vamos ver os números no painel? Nós temos hoje 120.974 casos confirmados, 3.376 mortes, 110.622 pacientes conseguiram se recuperar da doença. E diante desse cenário, o impasse sobre o retorno das aulas continua, né? O Conselho Estadual de Educação preparou um conjunto de orientações para o retorno da modalidade presencial de ensino. O documento sugere que os alunos não utilizem brincos, cordões, adereços e chupetas, por exemplo, e que preferencialmente os cabelos estejam presos. A lista com as orientações foi publicada no Diário Oficial de ontem. Vamos falar de coisa boa, de compaixão e de solidariedade? Na semana passada a gente mostrou aqui a história de uma família que perdeu tudo por causa de um incêndio. Foi tudo mesmo, viu, George? Móveis, roupas, documentos, tudo foi destruído pelas chamas. Além disso, o dono da casa se queimou ao salvar os filhos do fogo. Muita gente se sensibilizou e daí surgiu uma corrente de doações. Um novo lar lotado de solidariedade. O amor ao próximo demonstrado da melhor forma possível, da doação. Roupas, sapatos, móveis, geladeira, fogão, alimento. Muitos mantimentos para Janaína e para uma família que há uma semana viveu o terror. A casa deles, de 3 cômodos, pegou fogo. A explosão de botija de gás incendiou tudo. Você viu aqui no TN. Na época, a Janaína foi acolhida na casa de uma vizinha. Hoje, ela já tem um local para recomeçar. Graças a Deus que eu ganhei bastante doação. Calçado, alimento, produto de limpeza, ganhei muita coisa. Os móveis que tinha queimado tudo, consegui recuperar tudo de volta, graças a Deus. É tanta doação que ela já até separou muita coisa que nem vai precisar. Aí o que ela vai fazer? Doar para quem precisa. Pois é, você viu aí o tanto de doação, mas a Janaína e a família estavam esbarrando num problema com relação ao aluguel social. A Prefeitura da Serra estava informando que ela não tinha direito porque o imóvel que pegou fogo não era dela. Enfim, várias discussões aconteceram, a gente entrou em contato com eles informaram que o aluguel estava em análise, só que hoje, quando a gente veio aqui visitar a Janaína, a gente teve até que esperar um pouquinho ela chegar, porque ela foi na Prefeitura. Finalmente, o aluguel social para ela e para a família dela vai sair. Ela falou bem assim que eu tenho que levar tudo lá pro dono da casa dar um jeitinho. E ela falou bem assim que provavelmente a partir de sexta-feira eu já começo a negociar o aluguel social, entendeu? E sobre o pai herói que se pôs à frente do fogo para salvar os filhos e a esposa, que teve 90% do corpo queimado, as notícias são animadoras. Graças a Deus, ele tá comendo sozinho, tá fora de risco, tá fora dos aparelhos, ele tá no CTI porque é queimadura de 3º grau, ele continua ainda no CTI. Só que o médico falou que provavelmente ele vai ficar lá ainda uns 15 dias, e ele falou que se continuar sequinho, tiver melhora, igualzinho tá tendo melhora, provavelmente daqui uns 15 dias ele vem para casa. No final das contas, ela só tem a agradecer por tanto amor recebido. Pequenos gestos que estão ajudando a família a se reerguer literalmente das cinzas. Eu pensei, eu perdi tudo, mas eu não perdi a esperança, não perdi a fé e não perdi a vida. Eu agradeço a Deus por me colocar de pé. Todo dia eu agradeço a Deus por me ter vida e saúde, meus filhos. Mesmo que o meu esposo está queimado, mas ele tem vida e saúde. Olha, o melhor de tudo é saber que o pai herói está se recuperando e aos poucos a família também vai se recuperando, vai recuperando também o que perdeu, graças a essa corrente de orações. Gente, vamos voltar agora ao vivo a falar com a repórter Suzy Faria, que traz atualizações sobre o caso desse bebê que foi encontrado morto em uma mochila em Vila Velha. Suzy, é com você. Olha, nós estamos verificando agora, Bruno e George, está saindo daqui um policial civil lá de dentro, fechando o local. A perícia já saiu daqui de dentro também
E a informação que nós temos, até conseguimos uma foto encaminhada aí, não sei se vocês estão mostrando agora, que mostra o interior da residência. E lembra que eu comentei há pouco que tinha uma espécie de bicama virada para a parede, que na foto anterior mostrava? Exatamente na hora que eles viraram essa bicama, eles encontraram sangue lá. E sabe o que eles informaram também para a gente? Que tem um lençol vermelho muito ensanguentado e tinha uma máquina, aqueles tanquinhos antigos que a gente tem, você coloca uma programação, diz que o tanquinho estava com algumas roupas também, trabalhando até agora. Foram os policiais que desligaram esse tanquinho. Então fica comprovado que esse nascimento dessa criança aconteceu naquela residência mesmo. E eu tenho que fazer uma correção, tá? Os policiais agora me disseram certinho que é lá daquele lado ali, ó, que fica a residência da mulher que teve essa criança. Então, eles saíram lá de dentro agora, a perícia também já saiu, já coletou o material que eles encontraram, tanto nessa bicama como também no lençol que estava sendo lavado e que estava totalmente ensanguentado. O policial que desceu e agora conversa com os colegas jornalistas ali, inclusive com o Vitor Socolotti, que vai preparar essa matéria que vocês vão ver no TN2 mais à noite, ele já teria encontrado lá em cima, inclusive a identificação da pessoa. Então agora é esperar o compasso aí dessa investigação, entendeu? Para saber de fato o que houve e identificar essa mulher. A perícia aqui, ó, está lá. Vamos tentar falar com o investigador para ver se ele fala com a gente, se conseguiu encontrar alguma coisa? Deixa eu falar com o senhor, a gente está ao vivo aqui agora. Vocês conseguiram encontrar alguma identidade lá em cima? Tinha uma identificação lá em cima, mas a gente não pode afirmar se era da pessoa que estava aqui embaixo e descarta o material ali, né? Então a gente quem pode falar sobre isso agora é a autoridade, né? A gente não pode afirmar se a pessoa é a pessoa que está relacionada ao descarte do material. Agora, os peritos levaram provas do sangue que está lá dentro para fazer essa comparação aqui embaixo? Sim, fizeram a coleta do sangue que está na cama lá em cima para fazer a comparação do sangue que foi encontrado aqui embaixo, né? Parece que encontraram um lençol também, né? Sim, um lençol, que tem o mesmo padrão da cobertura de travesseiro que foi deixada ali. Então, tudo relacionado ao apartamento lá em cima. Tem uma relação com o apartamento aqui em cima, né? Sangue, que vai ser comparado, obviamente, né? A padronagem do tecido, do lençol, isso posteriormente, no decorrer da investigação, vai ser levantado e apontado de forma melhor, né? Agora, disseram que por pouco lá em cima não acontece um acidente, já que um tanquinho estava funcionando até agora sem ninguém, né? Tinha um tanquinho lá em cima, a porta da casa estava aberta, né? A gente adentrou, o pessoal da perícia, e tinha um tanquinho funcionando lá, sem ninguém na casa. Então tá. Muito obrigada pelas explicações do senhor aí. Como vocês viram, então, agora as investigações já vão seguir um parâmetro bem avançado. E como eu já disse, o nosso repórter Vitor Zucolotti está aqui pegando todas as informações e mais tarde, com certeza, nós teremos outras atualizações sobre esse tema, sobre a morte desse bebê aqui, que chama tanta atenção e que comove a gente por ser uma criança saudável, de 9 meses de idade, como alguns moradores disseram aqui, perfeito, saudável, bonito e que foi deixado no lixo como se não valesse nada. George, Bruno, é com vocês. Valeu, Suas. Obrigado aí pelas informações e a reportagem completa aí a gente vê logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora nós vamos para o esporte, né? Vamos lá. Tem estreia hoje na tela da TV Tribuna SBT, é a transmissão dos Jogos da Libertadores 2020. Às 9h30 da noite, o jogo vai ser entre Bolívar e Palmeiras. Lembrando que o SBT fechou acordo com a Conmebol na última semana e vai transmitir a principal competição sul-americana até 2022. E os 2 jogos do Flamengo, que está no Grupo 1, estão previstos para serem transmitidos nessa fase de classificação, no próximo dia 30 e também dia 21 de outubro. Então, lembrando, hoje às 9h30 tem estreia da Copa Libertadores, jogo entre Bolívar e Palmeiras aqui na TV Tribuna SBT. Olha, o Flamengo, você, né?
Meu Mengão, né, gente? Vê se eu não tô ansiosa vai aqui. Vai estar ali de frente, com a pipoquinha, de boa. Torcendo, porque eu sou otimista e vai dar tudo certo. Vamos ver. Vamos seguir com o jornal em instantes, gente. Continua internada a nutricionista que precisou amputar o pé porque foi vítima de explosão em churrasco de cavalgada. Vandalismo. Um homem foi preso depois de quebrar letreiro instalado em rodovia. Ensino médio capixaba consegue a melhor nota do país no levantamento feito pelo Ministério da Educação. A gente volta já já. Continuam internados em Hospital da Serra as vítimas da explosão durante um churrasco após uma cavalgada em Cariacica. Uma das vítimas, uma nutricionista de 25 anos, teve que passar por uma cirurgia de amputação do pé. 2 vítimas da explosão continuam internadas na UTI do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Uma delas, uma nutricionista de 25 anos, passou por cirurgia para amputar um pé em decorrência de uma trombose. Segundo a família, a vítima teve mais de 50% do corpo queimado. Pelo menos outras 4 pessoas ficaram queimadas. A explosão aconteceu durante um churrasco, após uma cavalgada. Um dos participantes teria tentado acender o fogareiro de um tacho com etanol. Cerca de 1.000 pessoas estavam no local. Segundo testemunhas, houve pânico e correria. A imagem mostra o momento que a nutricionista aguarda o socorro. Ao fundo, o locutor da festa tenta organizar a entrada do resgate. Vamos deixar o espaço livre aqui para a ambulância passar. O pessoal se afastar aqui do cordão aqui, ó, para abrir o pessoal aí, abrir mais espaço aí para ter mais. A cavalgada foi amplamente divulgada nas redes sociais. Prometia atração musical e churrasco 0800. Desde o acidente, tentamos falar com o organizador da festa, mas ninguém atende no número que consta no cartaz de divulgação do evento. Olha, nós conversamos com a família da nutricionista. Por telefone, o pai dela afirmou que vai aguardar a recuperação da filha para então registrar a ocorrência na polícia. Gente, agora veja esse flagrante registrado em Praia Grande, município de Fundão. O homem, ainda não se sabe por qual motivo, quebra o letreiro de boas-vindas instalado pela prefeitura às margens da rodovia ES-010. A polícia foi até o local, tentou impedir a ação, mas o suspeito continuou destruindo tudo. Estava bastante agressivo. A suspeita é que ele estava sob efeito de drogas. Ele não obedeceu à voz de prisão, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e resistência. Ele deve ser encaminhado para o presídio. Uma pena, né? Que isso, né, gente? Absurdo. Olha, o ensino médio capixaba obteve a melhor nota do país no levantamento feito pelo Ministério da Educação. É isso mesmo, George. Estudantes aqui do estado também alcançaram as melhores notas em português e matemática. O ensino médio no Espírito Santo conquistou a maior nota do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Junto com Goiás, o estado alcançou a média de 4,8, considerando o ensino público e também o privado. Se a gente ampliar a lente apenas para a rede estadual, o Espírito Santo aparece em segundo lugar, com nota 4,6, na frente de estados como Paraná e São Paulo, e alcançou as melhores notas do país em matemática e língua portuguesa. Segundo o secretário estadual de Educação, o resultado se deve ao trabalho na hora de diminuir a desigualdade no ensino. Escolher escolas prioritárias, fazer um monitoramento das escolas, do seu plano de ação, do que elas faziam, dos seus resultados, com uma frequência maior. Então, os supervisores escolares iam a essas escolas com maior frequência. Aulas de reforço a partir ou da contratação de professor ou da ampliação de carga horária de professores que já existiam, para fortalecer a aprendizagem nessas escolas em português e matemática. Curso para diretores, o repasse de recurso direto para as escolas, porque isso anima o diretor e a gestão da escola a resolver questões, às vezes, do dia a dia que causa desânimo na escola se você não resolver. Às vezes é uma janela quebrada, às vezes é um equipamento que está quebrado, às vezes é uma goteira no telhado. A infraestrutura também e o apoio a essas unidades ajuda a motivar a turma que está lá à frente da gestão da escola. O IDEB desse ano também mostrou o índice de aprovação de alunos aqui no estado.
De cada 100 estudantes, 90 são aprovados. Os outros 10 reprovam ou até mesmo deixam a escola. E esse IDEB de 2019 foi divulgado agora, no ano de coronavírus, de pandemia, ou seja, um ano quase zerado para a educação. E por conta disso, a perspectiva é que no próximo IDEB, que deve ser divulgado só em 2022, os índices eles caiam bastante. E é aí que está o desafio. As duas principais consequências da pandemia para a educação são prejuízos para a aprendizagem e evasão. Importante a gente dizer isso agora publicamente para ficar registrado, que esse resultado, como ele sai no ano par, ele vai sair em 2022, às vésperas da eleição, com todo o risco que existe disso poder ser politizado. Nós trabalharemos forte numa busca ativa aos alunos que evadirem. Estamos fazendo já esse monitoramento desde o início da pandemia. Então, um trabalho integrado entre o governo do estado e governos municipais, para que a gente identifique essas famílias, esses alunos, para que eles retornem à sala de aula, esses que se perderam, né, entre aspas, nesse tempo de pandemia, vai ser muito importante, vai ser um dos desafios que a gente tem para as atividades presenciais pós-pandemia. Boa notícia é essa, hein, Bruna? E olha, falando em notícia, vamos ver as manchetes do jornal A Tribuna de hoje? Bora. Olha, tem uma aqui, ó, Detran suspende carteira de 9 mil motoristas. São condutores que acumularam 20 pontos por conta de multas no período de 12 meses no estado ou cometeram infrações gravíssimas. A gente viu, inclusive, uma matéria que a Vanessinha fez hoje falando justamente sobre a importância do motorista respeitar a sinalização, né? Outra coisa que a gente viu no TN1 hoje também foi que o governo já está se preparando para o retorno das aulas presenciais. E é esse justamente um dos destaques do jornal A Tribuna de hoje. As aulas ao ar livre vão ser priorizadas nesse retorno. O jornal traz também detalhada algumas medidas que vão ser adotadas para a retomada dessas aulas presenciais. Veja esse e outros destaques no jornal A Tribuna. Quarta-feira, 16 de setembro, veja os destaques do jornal A Tribuna. 15 mil no estado estão na fila à espera de perícia do INSS. Na foto principal, Detran suspende carteira de 9 mil motoristas. As cidades com as melhores escolas públicas. Traficante que vendia drogas pelo Instagram é preso em estacionamento de shopping. Bruno Henrique volta ao Fla para desafio na Libertadores. E ainda é manchete no jornal A Tribuna. Em AT2, ex-vendedor é novo fenômeno do forró. Vacina vai ser testada em mais voluntários no Brasil. Lançamento na Praia da Costa. Apesar de toda a crise econômica provocada pela pandemia, alguns setores do comércio se deram bem, viu? É o caso das lojas de material de construção. Pois é, com o confinamento, as pessoas passaram a ver a casa com outros olhos. E aí, aquele defeito que antes passava batido começou a incomodar. Hora de investir numa reforma. Não à toa, a venda do comércio de material aumentou mais de 20%. Com mais tempo em casa, aquele piso quebrado ou aquela parede rachada começam a incomodar. Sabe aquela obra que vem sendo adiada? Então, parece que ela enfim saiu do papel durante a pandemia. Mas, assim como a Luana, muita gente resolveu mexer na casa durante esse período. Resultado, anda faltando produtos no mercado. Quando a gente decidiu ampliar nosso espaço, o valor subiu muito. Em vista do início do que a gente comprava, pelo valor que a gente compra hoje, teve um aumento significativo. No entanto, que a gente está até hoje à procura de pisos com preço acessível, mas a gente não está encontrando. O Fabrício é gerente de uma loja de material de construção e tem notado essa grande procura. Ele explica o porquê que esses produtos sumiram das prateleiras. O piso está complicado, sim, a venda, entendeu? Tá bastante complicado. Inclusive o nosso fornecedor suspendeu as vendas, né? Durante esse período de pandemia, porque assim, como depende do estoque do fabricante, o estoque deles e matéria-prima ficando cada vez mais escassa, não está dando tempo de atender a demanda, foi suspensa as vendas. A mesma coisa a Lajota também, entendeu? Não está tendo tempo de produzir para poder atender.
Ele ainda brinca que muita gente aproveitou a pandemia para consertar coisas simples dentro de casa, que estavam quebradas há anos. Por exemplo, um suportezinho de toalha que soltou bastante tempo e até hoje a pessoa não trocou. Então ela vem aqui e até faz a brincadeira. Nossa, já tem uns 5 anos que eu estou para trocar isso aqui, até hoje não troquei. As vendas nas lojas de materiais de construção subiram em 20% durante a pandemia e os preços também aumentaram. É aquela famosa lei da oferta e da procura. Quanto maior a demanda, maior o preço. Algumas empresas que deixaram de produzir, né? E algumas empresas comerciais fecharam também durante um período longo, e de modo que a demanda ficou reprimida. Quando a demanda começou a voltar ao normal, começou a crescer a demanda, né? E isso fez de modo que os preços também subiam, porque as fábricas não tinham condições de suprir as necessidades. Depois de meses fechados, os comerciantes estão correndo atrás do prejuízo e fazendo a economia movimentar. E a seguir, novas informações sobre o bebê de 9 meses encontrado morto dentro de uma mochila. A suspeita de que a criança nasceu dentro de um apartamento que fica bem perto do local. Pois é, o TN1 traz ainda as informações do tempo nesta quarta-feira e tem previsão de chuva, hein? A gente já volta. Vamos a falar sobre o bebê de 9 meses encontrado morto dentro de uma mochila em Vila Velha. O TN1 mostrou agora há pouco que peritos entraram num apartamento que fica bem perto do local onde a criança foi encontrada, infelizmente morta. Dentro desse apartamento havia um colchão coberto de sangue, o que leva a crer que o menino nasceu dentro da casa. Pois é, e no apartamento não havia ninguém, a porta estava fechada, mas curiosamente uma máquina estava funcionando, lavando um lençol. Veja agora como tudo aconteceu e o susto que um homem levou quando encontrou a mochila com um bebê de 9 meses dentro. Essas imagens mostram o momento em que o morador de rua mexe no lixo. Passa um pouco das 10 horas da noite. O lixo é deixado na Avenida Carlos Lindenberg, perto do bairro Nossa Senhora da Penha. De uma caixa, ele tira uma mochila e coloca perto do poste. Ela é a última coisa que ele mexe, mal sabendo que vai levar um susto. A reação dele é rápida. O susto é que dentro da mochila ele encontra um bebê de 9 meses de idade, recém-nascido. A criança já estava sem vida. Buscando um pouco mais pelas câmeras de segurança ao redor, conseguimos encontrar essas imagens. Elas determinam o momento certo em que 2 mulheres trazem a caixa. É por volta de 7h22 da noite. Uma delas, a mais velha, parece cambalear. Elas vão até um trecho da rua e depois voltam. E ali jogam a caixa sem qualquer cuidado. E aí conseguimos a revelação de onde essas mulheres vêm. Nessa outra câmera, descobrimos que as 2 descem desse prédio. Pelas imagens que nós vimos na câmera de segurança, a mulher e a adolescente saem desta porta aqui. Caminham um pouco, a mulher cambaleando, pelo que vocês puderam acompanhar. Cambaleando e vem aqui, ó, a poucos metros de casa, na esquina. Elas chegam aí lá, desistem e acabam colocando a caixa ali. Colocam um ser humano, um bebê de 9 meses de idade no lixo, como se fosse algo que não prestasse. Uma cena que chocou uma moradora daqui que acompanhou depois o trabalho da polícia e só assim ficou sabendo que o que estava jogado no lixo era um ser humano. Ter encontrado uma criança recém-nascida e perfeita aqui chocou essa moradora. Ela acompanhou o trabalho da polícia. Eu fiquei nervosa, muito nervosa. Essa noite eu não dormi nada, porque o bebezinho vinha toda hora na minha mente e a gente, sinceramente, é horrível. Pois é, a Polícia Civil informou que o corpo do bebê foi encaminhado ao DML e que o caso foi registrado como morte a esclarecer. Por enquanto, não há informações sobre as 2 mulheres que apareceram nas imagens carregando a caixa onde foi deixado o bebê. Gente, vamos dar uma respirada agora, uma aliviada nesse assunto pesado. Vamos para o nosso giro de trânsito ao vivo no TN1. Vamos lá agora ao vivo para a Avenida Beira-Mar, que tem trânsito tranquilo. A retenção é porque o sinal fechou
mas os carros estão fluindo normalmente. E sobre o tempo, hoje, gente, pode chover em alguns momentos do dia, viu? Atenção. Mas a quarta-feira segue com sol entre nuvens aqui na Grande Vitória. Vamos ver o movimento agora na Reta da Penha, tudo tranquilo também ali na Reta da Penha. Em Vitória, mínima de 20, máxima de 27 graus. Bora lá para a praia de Camburi, na Dante Michelini. Os motoristas trafegam sem retenção nas pistas, trânsito fluindo, sem nenhuma retenção por lá. E não chove nesse momento na capital do estado não, viu? E agora na reta do aeroporto, como é que está a situação lá na reta do aeroporto, hein? Bom, a gente está vendo ali que o trânsito está fechado, focaram ali porque tem uma viatura ali do Corpo de Bombeiros, né? Vamos ver o que tem ali, não sei se é um acidente, mas tem uma viatura do Corpo de Bombeiros ali, né? No sentido Vitória, Serra, pistas congestionadas, um trânsito pesado ali. Daqui a pouquinho a gente vai ver, né, o que aconteceu ali, é só você acessar o tribunaonline.com.br. Aparentemente é um acidente que tem ali uma viatura do Corpo de Bombeiros, o trânsito já está bem complicado. Na região sul, gente, Capixaba, sol e calor sem chuva, viu? Nas áreas altas, mínima de 13 e máxima de 27 graus. E no norte do estado, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 e máxima de 28 graus. E a gente encerra nosso giro com a região serrana, as montanhas capixabas por lá, tempo nublado, chuva nas Três Santas e mínima de 10, máxima de 25 graus. E a gente fica por aqui agradecendo sempre a sua audiência e te esperando sempre às 5 para meio-dia. Combinadíssimo, nosso encontro está marcado, a gente vai estar aqui esperando vocês. Se cuida, beijo, boa quarta.